Você está ouvindo o audiolivros em português do História com Bolacha. Aqui, os livros não são apenas lidos, eles são narrados e interpretados, com vozes, entonação e personagens. Ajuste o volume e boa história. A Espada Juramentada, um conto dos 7 reinos. Em uma gaiola de ferro na encruzilhada, 2 homens mortos apodreciam sob o sol de verão. Egg parou embaixo para dar uma olhada neles. Quem acha que eram, sir? A mula dele, Mestre, grata pela pausa, começou a pastar a erva do diabo seca e marrom na margem da estrada, sem se importar com os 2 imensos barris de vinho em suas costas. Ladrões, Dunk falou. Montado em trovão, ele estava muito perto dos mortos. Estupradores, assassinos. Círculos escuros manchavam a velha túnica verde dele embaixo dos braços. O céu estava azul e o sol ardia quente, e ele suava litros desde que deixaram o acampamento naquela manhã. Egg tirou o chapéu de palha de abas largas e moles. Sua cabeça era careca e brilhante. Usou o chapéu para afastar as moscas. Haviam centenas delas pousando sobre os mortos, e mais ainda vagando preguiçosamente pelo ar quente e parado. Deve ter sido algo ruim para deixarem os 2 morrerem dentro de uma gaiola de corvos. Algumas vezes, Egg era tão sábio quanto um mestre, mas outras vezes ainda era um garoto de 10 anos. Há senhores e senhores, Dunk comentou. Alguns não precisam de muito motivo para mandar um homem à morte. A gaiola de ferro quase não era grande o bastante para caber um homem. Mesmo assim, os 2 haviam sido enfiados lá dentro. Estavam rosto, com os braços e pernas entrelaçados e as costas contra as barras negras de ferro quente. Um tentara comer o outro, roendo o pescoço e o ombro. Os corvos comeram ambos. Quando Dunk e Egg deram a volta na colina, os pássaros se ergueram como uma nuvem negra, tão espessa que Mestre se assustou. Quem quer que fossem, pareciam meio famintos, Dunk disse. Pele e ossos, e a pele estava verde e podre. Talvez tenham roubado um pouco de pão ou caçado um cervo na floresta de algum senhor. Com a seca entrando em seu 2º ano, a maior parte dos senhores se tornara menos tolerante com a caça ilegal, e nunca tinham sido muito tolerantes para começar. Pode ser que fossem um grupo de foras da lei. Em Dosk, tinha ouvido um arpista cantar o dia em que enforcaram o Robin Negro. Desde então, Egg via galantes foras da lei atrás de cada arbusto. Dunk conhecera alguns foras da lei quando era escudeiro do velho. Não tinha pressa em conhecer nenhum outro. Nenhum dos que conhecera era especialmente galante. Lembra-se de um fora da lei que Sir Arlan ajudara a enforcar, que gostava de roubar anéis. Ele cortava os dedos de um homem para consegui-los, mas, com mulheres, preferia morder. Não havia canções sobre ele, pelo menos não que Dunk conhecesse. Foras da lei ou larápios, não importa. Homens mortos são má companhia. Passou com o trovão lentamente ao redor da gaiola. Os olhos vazios pareciam segui-lo. Um dos mortos estava com a cabeça caída e a boca aberta. Não tem língua, Dunk observou. Supôs que os corvos tinham comido. Corvos sempre bicam os olhos dos cadáveres em primeiro lugar. Ouvira dizer, mas talvez a língua viesse em seguida. Ou talvez um senhor a tivesse arrancado por algo que ele disse. Dunk passou os dedos pelo tufo de cabelo raiado de sol. Não podia fazer nada pelos mortos, mas tinha barris de vinho para entregar em pouso veloz. Por onde viemos? Perguntou, olhando de um lado para o outro na estrada. Estou dando a volta. Pouso veloz é por ali, sir. Egg apontou. E por onde vamos, então? Podemos estar de volta ao cair da noite, mas não se ficarmos aqui o dia todo contando moscas. Cutucou o trovão com os calcanhares e virou o grande cavalo de batalha para o lado esquerdo da bifurcação. Egg colocou o chapéu mole e deu um puxão na rédea de Mestre. A mula parou de pastar a erva do diabo e seguiu imediatamente, sem reclamar. Ela está com calor também, Dunk pensou, e esses barris de vinho devem estar pesados. O sol de verão tinha deixado a estrada tão dura quanto tijolo. Os sulcos eram profundos o bastante para quebrar a pata de um cavalo, então Dunk tinha cuidado em manter trovão na parte mais alta da estrada, entre os sulcos. Ele mesmo torcera o tornozelo um dia em que deixara Dosk andando no escuro da noite, quando era mais fresco. Um cavaleiro tinha que aprender a viver com machucados e dores, o velho costumava dizer. Sim, rapaz, é com os ossos quebrados e cicatrizes. São tão parte de um cavaleiro quanto a espada e o escudo. Se trovão quebrasse uma pata, no entanto, bem, um cavaleiro sem cavalo não é um cavaleiro. Egg seguia 5 metros atrás dele, com Mestre e os barris de vinho. O garoto andava com um pé descalço no sulco e o outro de fora,
Então ele se erguia e abaixava a cada passo. O punhal estava embainhado no quadril. Suas botas penduradas na trouxa que carregava nas costas e a túnica marrom esfarrapada, enrolada e amarrada na cintura. Embaixo do chapéu de palha de abas largas, seu rosto estava manchado e sujo, os olhos largos e escuros. Tinha 10 anos e não chegava a 1,5 metros de altura. Ultimamente tinha dado uma boa espichada, embora tivesse muito a crescer antes de chegar perto de Dunk. Parecia exatamente com o cavalariço que ele não era, e nem um pouco com quem era de verdade. Os mortos logo desapareceram atrás deles, mas Dunk se pegou pensando neles do mesmo jeito. O reino estava cheio de foras da lei nesses dias. A seca não mostrava sinais de acabar, e os plebeus, aos milhares, iam para as estradas, procurando algum lugar onde a chuva ainda caísse. Lord Corvo de Sangue ordenara que voltassem para suas próprias terras e seus senhores, mas poucos obedeceram. Muitos culpavam Corvo de Sangue e o rei Aerys pela seca. Era um castigo dos deuses, diziam, pois o regicida é amaldiçoado. Se eram prudentes, no entanto, não diziam isso em voz alta. Quantos olhos o Lorde Corvo de Sangue tem? Dizia a charada que Egg ouvira em Vila Velha. 1000 olhos e mais um. Há 6 anos, em Porto Real, Dunk vira Corvo de Sangue com seus próprios olhos enquanto cavalgava em um cavalo claro pela Rua do Aço, com 50 dentes de corvo atrás dele. Isso foi antes que o rei Aerys ascendesse ao trono e o tornasse sua mão. Mas mesmo na época, ele era uma figura marcante, vestido em tons de fumaça escarlate, com a irmã negra no quadril. A pele pálida e o cabelo branco como o osso faziam com que parecesse um cadáver ambulante. Na bochecha e no queixo espalhava-se uma marca de nascença cor de vinho, que supostamente lembrava a forma de um corvo vermelho, embora Dunk só visse uma mancha em forma estranha na pele descolorida. Encarou-o tão fixamente que Corvo de Sangue sentiu. O feiticeiro do rei virou-se para observá-lo enquanto passava. Tinha um olho, e era vermelho. O outro era apenas uma órbita vazia, presente que Aço Amargo lhe dera no campo de capim vermelho. Mesmo assim, para Dunk, parecia que os olhos atravessavam sua pele, enxergando sua alma. Apesar do calor, a lembrança o fez estremecer. Sir? Egg o chamou. Está passando mal? Não, Dunk falou. Estou com tanto calor e sede quanto eles. Apontou para o campo ao lado da estrada, onde fileiras de melões murchavam nos pés. Ali perto, as ervas daninhas e tufos de erva do diabo ainda estavam vivos, mas as plantações não estavam nem de longe se saindo bem. Dunk sabia exatamente como os melões se sentiam. Sir Arlan costumava dizer que nenhum cavaleiro andante jamais precisava sentir sede. Não enquanto tiver seu elmo para pegar água da chuva. A água da chuva é a melhor bebida que há, rapaz. O velho nunca vira um verão como aquele, no entanto. Dunk deixara seu elmo em pouso veloz. Era muito quente e muito pesado para usar, e havia pouca chuva preciosa para guardar nele. O que um cavaleiro andante faz quando até as sebes estão marrons, secas e morrendo? Talvez quando chegassem ao riacho, ele pudesse se molhar. Sorriu, pensando no quanto seria bom pular bem no meio do riacho e sair ensopado e sorridente, com a água escorrendo pelo rosto e pelo cabelo embaraçado, e a túnica encharcada grudada na pele. Egg podia querer um mergulho também, embora o garoto parecesse fresco e seco, mais empoeirado do que suado. Ele nunca suava muito, gostava do calor. Em Dorne, andava de um lado para o outro de peito nu, e ficara bronzeado como um dornês. É o sangue do dragão dele, Dunk disse a si mesmo. Quem já ouviu falar de um dragão suado? Ele teria ficado feliz de tirar a própria túnica, mas isso não cairia bem. Um cavaleiro andante podia andar de peito nu se quisesse. Não tinha ninguém para envergonhar além de si mesmo. Era diferente quando a sua espada era juramentada, quando você aceita a comida e a bebida de um senhor. Tudo o que faz reflete nele. Quando você aceita a comida e a bebida de um senhor, tudo o que faz reflete nele. Sir Arlan costumava dizer: sempre faça mais do que se espera de você. Nunca menos. Nunca recue diante de qualquer tarefa ou dificuldade. E, acima de tudo, nunca envergonhe o senhor que você serve. Em pouso veloz, comida e bebida significavam frango e cerveja, mas Sir Eustace também comia a mesma comida simples. Dunk manteve a túnica no corpo, mesmo sufocado pelo calor. Sir Benis do escudo marrom estava esperando na velha ponte de madeira. Então você voltou! Gritou. Demorou tanto que pensei que tinha fugido com a prata do velho. Benis estava sentado em seu garrano felpudo, mastigando um punhado de folha amarga, que fazia sua boca parecer cheia de sangue. Tivemos que ir até Dosk para encontrar algum vinho, Dunk lhe disse. As lulas gigantes pilharam a pequena Dosk, levaram as riquezas e as mulheres, e queimaram metade do que deixaram. Esse Dagon Greyjoy quer ser enforcado, Benis comentou. Sim, mas quem vai fazer isso?
Viu o velho peito traseiro apertado? Disseram que estava morto. Os homens de ferro o mataram quando ele tentou impedir que levassem sua filha. Malditos 7 infernos! Benny virou a cabeça e cuspiu. Vi essa filha uma vez. Não valia morrer por ela, se me perguntasse. Aquele tolo do peito me devia meia prata. O Cavaleiro Marrom parecia exatamente igual a quando o deixaram. E o que era pior, cheirava do mesmo jeito também. Usava a mesma roupa todo dia. Calção marrom, uma túnica disforme de tecido grosso e botas de montar. Quando se armava, vestia um sobretudo solto marrom sobre a camisa de cota de malha enferrujada. Seu cinto da espada era um cordão de couro fervido. E seu rosto enrugado parecia feito da mesma coisa. A cabeça dele parece um daqueles melões murchos pelos quais passamos. Até seus dentes eram marrons, embaixo das manchas deixadas pela folha amarga que ele gostava de mastigar. No meio de todo aquele marrom, os olhos dele se destacavam. Eram verdes claro, vesgos e pequenos, próximos um do outro e brilhantes de malícia. Só 2 barris, observou. Ser inútil, queria 4. Tivemos sorte de encontrar 2, Dunk respondeu. A seca chegou à árvore também. Ouvimos dizer que as uvas estão se transformando em passas nas videiras e que os homens de ferro andam pirateando. Sir, Egg o interrompeu, a água se foi. Dunk estivera tão concentrado em Bennis que não tinha notado. Sob as tábuas de madeira deformadas da ponte, só restavam areia e pedras. Isto é estranho. O riacho estava baixo quando partimos, mas ainda corria. Bennis deu uma gargalhada. Ele tinha 2 tipos de gargalhada. Algumas vezes cacarejava como uma galinha e outras zurrava mais alto que a mula de Egg. Esta era a gargalhada da galinha. Secou quando vocês se foram, acho. A seca fez isso. Dunk ficou consternado. Bem, não vou me molhar agora. Desceu até o leito do riacho. O que vai acontecer com as plantações? Metade dos poços da campina tinha secado e todos os rios estavam baixos, até mesmo a torrente da água negra e o poderoso Vago. A água é uma coisa desagradável, Bennis comentou. Bebi uma vez e fiquei doente como um cão. Vinho é melhor. Não para a aveia, nem para a cevada, nem mesmo para as cenouras, as cebolas, os couves. Até as uvas precisam de água. Dunk balançou a cabeça. Como pode ter secado tão rápido? Foram só 6 dias. Não tinha muita água aqui, para começar, Dunk. Houve um tempo em que eu podia mijar jatos maiores do que esse riacho. Não é Dunk. Dunk o corrigiu. Já lhe disse isso. Ele se perguntava por que se incomodava. Bennis era bocudo e gostava de provocar os outros. Sou chamado de Sir Duncan, o Alto. Por quem? Pelo seu filhote careca? Olhou para Egg e deu uma gargalhada de galinha. Você está mais alto do que quando trabalhava em Sertarbor, mas, para mim, ainda parece um Dunk do mesmo jeito. Dunk coçou a nuca e encarou as pedras. O que temos que fazer? Guardar os vinhos e contar ao Sir inútil que o riacho secou. O poço de Pouso Veloz ainda tem água. Não vamos morrer de sede. Não o chame de inútil. Dunk gostava do velho cavaleiro. Você dorme embaixo do teto dele. Tenha algum respeito por ele. Você o respeita por nós 2, Dunk. Bennis brincou. Vou chamá-lo do que quiser. As tábuas assim sentadas, como prata, rangeram pesadamente quando Dunk caminhou pela ponta e franziu o senho para a areia e as pedras lá embaixo. Ele viu que algumas poucas poças de água marrom brilhavam entre as rochas, nenhuma maior que sua mão. Peixes mortos ali e ali, vê? O cheiro lhe recordou os homens mortos na encruzilhada. Eu vejo, Sir. Egg confirmou. Dunk saltou até o leito do riacho. Se agachou sobre os calcanhares e virou uma pedra, seca e quente em cima, úmida e enlameada embaixo. A água não deve ter sumido há muito tempo. Em pé, jogou a pedra na margem e ela se chocou com uma saliência, desfazendo-a em uma nuvem de terra seca. O solo está rachado nas margens, mas macio e enlameado no meio. Aqueles peixes estavam vivos ontem. Em Sertarbor costumavam chamá-lo de Dunk, o Pateta. Eu me lembro. Sir Bennis cuspiu um chumaço de folha amarga nas rochas. O monte brilhou vermelho e gosmento à luz do sol. Patetas não deviam tentar pensar, têm a cabeça lerda demais para isso. Dunk, o pateta! Cabeça dura como uma muralha de castelo. Vindas de Sir Arlan, as palavras eram afetuosas. Ele fora um homem gentil, mesmo quando censurava. Na boca de Sir Bennis, do escudo marrom, soavam diferentes. Sir Arlan está morto há 2 anos, Dunk lembrou. E me chamam de Sir Duncan, o Alto. Estava muito tentando enfiar o punho no rosto do cavaleiro marrom e fazer em pedaços aqueles dentes vermelhos e podres. Bennis, do escudo
marrom podia ser um traste desagradável, mas Dunk era quase meio metro mais alto que ele e uns 25 quilos mais pesado. Ele podia ser um pateta, mas era grande. Algumas vezes parecia que batia a cabeça em metade das portas de Westeros, sem mencionar em cada viga de cada estalagem, de Dorne até o gargalo. O irmão de Egg, Aemon, havia medido Dunk em Vila Velha e descobrira que lhe faltavam 2 centímetros para 2 metros de altura, mas isso fora há 6 meses. Ele podia ter crescido desde essa época. Crescer era uma coisa que Dunk fazia muito bem, o velho costumava dizer. Voltou para Trovão e montou novamente. Egg, volte até Pouso Veloz com o vinho. Vou ver o que aconteceu com a água. Riachos secam o tempo todo, Bennis comentou. Só quero dar uma olhada. Como quando olhou embaixo daquela rocha? Não devia ficar virando rochas, pateta. Nunca se sabe o que vai sair rastejando debaixo. Temos bons colchões de palha em Pouso Veloz. Há mais dias com ovos do que 100. E não há muito o que fazer além de ouvir Sir Inútil contar o quão bom ele era. Deixe para lá. Estou dizendo, o riacho secou. É tudo. Dunk não era nada além de teimoso. Sir Eustace está esperando o vinho, disse para Egg. Diga para ele onde fui. Direi, Sir. Egg deu um puxão na rédea de mestre. A mula retorceu as orelhas, mas começou a caminhar novamente. Ele quer se livrar daqueles barris no lombo. Dunk não podia culpá-lo. O riacho corria para o norte e para o leste, então Dunk virou o trovão para o sul e para o oeste. Não cavalgara nem 10 metros quando Bennis o alcançou. É melhor eu ir com você para garantir que não vá ser enforcado. Colocou um punhado de folhas margas frescas na boca. Depois daquele grupo de salgueiros, toda a margem direita é propriedade da aranha. Ficarei na nossa margem. Dunk não queria problemas com a senhora do fosso gelado. Em Pouso Veloz, ouviam-se coisas ruins sobre ela. Era chamada de a Viúva Vermelha, por causa dos maridos que enterrara. O velho Sam Stops dizia que ela era uma bruxa, uma envenenadora e coisa pior. Há 2 anos, ela mandara seus cavaleiros do outro lado do riacho para prender um homem de Osgrey por roubar uma ovelha. Quando o senhor cavalgou até Fosso Gelado para exigir que ele fosse solto, lhe disseram para olhar no fundo do fosso, Sam contara. Ela costurara o pobre Dake em um saco de pedras e o afundara. Foi depois disso que Sir Eustace pegou Sir Bennis a seu serviço, para manter as aranhas fora de suas terras. Trovão manteve um ritmo lento e constante sob o sol escaldante. O céu estava azul sólido, sem sinal de nuvens em parte alguma. O curso do riacho serpenteava em torno de montes rochosos e salgueiros desamparados, através de colinas marrons nuas e campos de cereais mortos ou moribundos. Uma hora riacho acima, a partir da ponte, e encontraram-se cavalgando nas margens de uma pequena floresta de Osgrey, chamada Bosque de Watt. A vegetação parecia convidativa de longe e encheu a cabeça de Dunk com pensamentos de vales sombreados e córregos borbulhantes. Mas quando alcançaram as árvores, descobriram que estavam finas e ralas, com galhos caídos. Alguns dos grandes carvalhos estavam perdendo folhas e metade dos pinheiros tinha ficado tão marrom quanto Sir Bennis, com anéis de folhas mortas circulando o tronco. Cada vez pior, Dunk pensou. Uma faísca e isso aqui vai acender como pavio. Até o momento, no entanto, a vegetação rasteira emaranhada ao longo do riacho Chandris ainda estava viçosa, com trepadeiras espinhosas, urtigas, emaranhados de sarça branca e jovens salgueiros. Em vez de se embrenharem naquilo, Dunk e Bennis atravessaram o leito seco até o lado de Fosso Gelado, onde as árvores tinham dado lugar ao pasto. Entre a relva manchada de marrom e as flores selvagens murchas, algumas ovelhas de cara preta pastavam. Nunca vi um animal tão estúpido quanto uma ovelha, Sir Bennis comentou. Será que são suas parentes, pateta? Vendo que Dunk não respondeu, ele deu uma gargalhada de galinha de novo. 3 quilômetros mais ao sul, chegaram à barragem. Não era grande como essas coisas costumam ser, mas parecia forte. 2 barricadas de madeira robusta haviam sido erguidas através do riacho de margem a margem, feitas de troncos de árvores ainda com casca. O espaço entre elas era preenchido com rochas e terra e compactado com firmeza. Através da barragem, o fluxo da água ultrapassava as margens e enchia uma trincheira que fora aberta nos campos da senhora Weber. Dunk ficou em pé nos estribos para ter uma visão melhor. O reflexo do sol na água revelou uma série de canais menores, que corriam em todas as direções, como uma teia de aranha. Estão roubando nosso riacho. A visão daquilo encheu de indignação, especialmente quando se deu conta de que as árvores certamente tinham sido tiradas do Bosque de Watt. Veja o que você fez, pateta, Bennis falou. Não podia ter ficado com a história que o riacho tinha secado? Não, talvez isso comece com a água, mas vai terminar em sangue, o seu e o meu, provavelmente. O cavaleiro marrom desembainhou a espada. Bem, não há nada o que fazer agora. Ali estão seus escavadores, 3 vezes malditos. Melhor colocar um pouco de medo neles.
Acertou seu garrano com as esporas e galopou pela selva. Dunk não teve escolha senão segui-lo. A espada longa de Sir Alan estava em seu quadril, um bom pedaço honesto de aço. Se esses escavadores tiverem um pouco de senso, vão fugir. Os cascos de trovão levantavam nuvens de poeira. Um homem derrubou a pá assim que viu os cavaleiros chegando, mas foi tudo. Havia um grupo de escavadores, baixos e altos, velhos e jovens, todos morenos pelo sol. Formavam uma fileira irregular enquanto Benes reduzia a velocidade, pegando as pás e picaretas deles. "Estas são terras de fosso gelado!" um deles gritou. "E aquele é um riacho Osgrey!" Benes apontou com a espada longa. "Quem colocou aquela maldita barragem?" "Mestre Seric que fez", disse um escavador mais jovem. "Não", um homem mais velho insistiu. "O filhote cinzento apontou para lá e disse para fazer, mas fomos nós que fizemos. Então vocês podem muito bem desfazer." Os olhares dos escavadores eram carrancudos e desafiadores. Um deles secou o suor da testa com as costas da mão. Nenhum deles falou. "Vocês não escutaram direito?" Benes disse. "Vou ter que cortar uma ou duas orelhas? Quem será o primeiro?" "Estas são terras Weber." O escavador mais velho era um indivíduo magricela, corcunda e teimoso. "Vocês não têm direito de estar aqui. Corte a orelha de alguém e a senhora vai afogá-lo em um saco." Benes cavalgou para mais perto. "Não vejo senhora alguma aqui. Só alguns camponeses bocudos." Cutucou o peito nu moreno do escavador com a ponta da espada, com força suficiente para tirar uma gota de sangue. "Ele está indo longe demais." "Abaixe sua arma", Dunk avisou. "Isso não é culpa deles. O mestre lhes deu a tarefa." "É para as plantações, Sir", um escavador com orelhas da banda explicou. "O trigo estava morrendo, o mestre disse. As parreiras também." Sua conversa não nos assusta", disse o velho. "Não?" Benes fez sua espada longa assobiar, abrindo o rosto do velho da orelha até a mandíbula. "Eu disse, as pereiras morrem ou você." O sangue do escavador escorreu vermelho pela lateral do seu rosto. Ele não devia ter feito isso. Dunk teve que engolir a raiva. Benes estava do seu lado nisso. "Vão embora daqui!" gritou para os escavadores. "Voltem para o castelo da sua senhora!" "Corram!" Sir Benes instigou. 3 deles largaram as ferramentas e fizeram isso, correndo pela relva. Mas outro homem, robusto e queimado de sol, levantou a picareta e disse: "São só 2 deles. Pá contra espada é uma luta de tolos, Jorgen." O velho disse segurando o rosto. O sangue escorria através dos seus dedos. "Isso não vai acabar assim. Não pensem que vai. Mais uma palavra e eu acabo com você." "Não queríamos machucá-lo", Dunk disse para o velho com o rosto ensanguentado. "Tudo o que queremos é nossa água. Diga isso para sua senhora." Vamos dizer para ela, Sir." O homem robusto prometeu, ainda segurando a picareta. "Faremos isso." Na volta para casa, passaram pelo meio do bosque de Watt, gratos pela pequena quantidade de sombra proporcionada pelas árvores. Mesmo assim, assavam. Supostamente, era possível encontrar veados no bosque, mas as únicas coisas vivas que viram foram moscas. Elas zumbiam no rosto de Dunk enquanto ele cavalgava e pousavam nos olhos de Trovão, acabando por irritar o grande cavalo de guerra. O ar estava parado, sufocante. Pelo menos em Dorne, os dias eram secos e as noites eram tão frias que eu tremia sobre o manto. Na Campina, dificilmente as noites eram mais frescas do que os dias, mesmo mais para o norte. Quando se curvou para passar por baixo de um galho caído, Dunk pegou uma folha e esmagou entre os dedos. Desfez-se em sua mão como um pergaminho de 1000 anos de idade. "Não precisava cortar aquele homem", disse a Benes. "Uma cosquinha na bochecha, foi só isso, para ensiná-lo a controlar a língua. Eu deveria ter cortado a maldita garganta dele. Só que então o resto deles correria como coelhos, e teríamos que cavalgar atrás deles." "Você mataria 20 homens?" Dunk perguntou incrédulo. 22. Eram 2 homens a mais do que todos os seus dedos das mãos e dos seus pés. Pateta, você tem que matar todos eles, ou então vão sair contando histórias. Deram a volta em um tronco caído. "Precisamos contar para Sir Inútil que a seca acabou com o riachinho dele." "Sir Eustace, você estaria mentindo para ele." "Sim, e por que não? Quem vai dizer a ele o contrário? As moscas?" Benes deu um sorriso úmido e vermelho. "Sir Inútil nunca deixa a torre, exceto para ver os meninos nas amoreiras." "Uma espada juramentada deve a verdade ao seu senhor." "Há verdades e verdades, Pateta. Algumas não são boas. Os deuses fazem as secas. Um homem não pode fazer nada a respeito dos deuses. A viúva vermelha, no entanto, se contarmos ao Inútil que essa cadela pegou a água dele, ele vai se sentir no dever de retalhar. Espere e veja. Ele achará que tem que fazer alguma coisa." "Ele devia. Nossos plebeus precisam de água para as plantações." "Nossos plebeus?" Eu estava cagando quando o Sir Inútil o nomeou seu herdeiro? Quantos plebeus descobriu que tem?
10? E isso contando o filho imbecil de Jane Vesga, que não sabe em qual ponta do machado deve segurar? Arme cada um deles cavaleiro e teremos metade dos cavaleiros da viúva, sem contar os escudeiros, arqueiros e o resto. Você precisaria das mãos e dos pés para contar todos eles, e dos dedos das mãos e dos pés do seu garoto careca também. Não preciso de dedos para contar. Dunk estava enjoado por causa do calor e das moscas e da companhia do cavaleiro marrom. Ele cavalgou com o Sir Arlan uma vez, mas foi há muitos anos. O homem está cada vez mais mesquinho, falso e covarde. Apertou os calcanhares do cavalo e trotou adiante, para deixar o cheiro do outro para trás. Pouso Veloz era chamado de castelo apenas por cortesia. Embora estivesse bravamente no alto da colina rochosa e pudesse ser visto a quilômetros de distância, não era mais do que uma casa-torre. Um desabamento parcial havia alguns séculos tinha exigido uma certa reconstrução. Então as faces norte e oeste eram de pedra cinza clara, na parte de cima das janelas, e pedra negra antiga na parte de baixo. Torreões haviam sido acrescentados no teto durante o reparo, mas só nos lados que foram refeitos. Nos outros dois cantos amontoavam-se antigas pedras grotescas, tão desgastadas pelo vento e pelo clima que era difícil dizer do que haviam sido. O telhado de madeira de pinho era plano, mas muito deformado e propenso a vazamentos. Um caminho torto levava do pé da colina até a torre, tão estreito que só podia ser percorrido em fila simples. Dunk começou a subir, com Benes logo atrás. Podia ver Egg acima deles, parado sobre uma saliência de rocha, com seu chapéu de palha mole. Pararam os cavalos em frente do pequeno estábulo de pau a pique aninhado ao pé da torre, meio escondido sob o amontoado disforme de musgo púrpura. O castrado cinzento do velho estava em uma das baias, perto de Mestre. Aparentemente, Egg e Sam Stoops estavam tomando vinho lá dentro. Galinhas vagavam pelo pátio. Egg foi até Dunk. Descobriram o que aconteceu com o riacho? A viúva vermelha o represou. Dunk desmontou e deu as rédeas de trovão para Egg. Não deixe que ele beba muita água de uma vez. Não, senhor, não deixo. Garoto! Sir Benes chamou. Pode levar meu cavalo também. Egg lhe deu um olhar insolente. Não sou seu escudeiro? Essa língua dele vai machucá-lo algum dia. Dunk pensou. Você vai levar o cavalo dele ou lhe darei um tapão na orelha? Egg fez uma cara mal-humorada, mas fez o que lhe mandaram. Quando ele estendeu a mão para pegar as rédeas, no entanto, Sir Benes escarrou e cuspiu. Uma bola de catarro vermelho brilhante acertou o garoto entre os dois dedos do pé. Ele deu um olhar gelado para o cavaleiro marrom. Você cuspiu no meu pé, Sir! Benes saltou no chão. Sim, da próxima vez vou cuspir na sua cara. Não quero mais saber da sua maldita língua. Dunk pôde ver a raiva nos olhos do garoto. Cuide dos cavalos, Egg. Disse antes que as coisas ficassem piores. Precisamos falar com Sir Eustace. A única estrada para Pouso Veloz era uma porta de ferro e carvalho 6 metros acima deles. Os degraus de baixo eram blocos de pedra negra polida, tão desgastados que tinham um sulco no meio. Mais acima, davam lugar a uma escada de madeira íngreme que podia ser recolhida como uma ponte levadiça em caso de problemas. Dunk chutou as galinhas de lado e subiu 2 degraus por vez. Pouso Veloz era maior do que parecia. Suas abóbodas e porões profundos ocupavam boa parte da colina na qual o castelo se encarapitava. Acima do solo, a torre ostentava 4 andares. Os 2 de cima tinham janelas e sacadas. Os 2 de baixo, apenas 2 seteiras. Estava mais fresco lá dentro, mas tão escuro que Dunk teve que esperar até sua vista se ajustar. A esposa de Sam Stoops estava de joelhos ao lado da lareira, varrendo as cinzas. Sir Eustace está em cima ou embaixo? Dunk perguntou para ela. Lá em cima, Sir. A velha mulher era tão encurvada que sua cabeça era mais baixa que seus ombros. Ele acaba de voltar de uma visita aos meninos nas Amoreiras. Os meninos eram filhos de Eustace Osgrey, Edwin, Harold e Adam. Edwin e Harold eram cavaleiros, e Adam, um jovem escudeiro. Haviam morrido no campo do Capim Vermelho fazia 15 anos, no final da rebelião Blackfire. Tiveram boas mortes. Lutaram bravamente pelo rei. Sir Eustace contara a Dunk. Eu os trouxe para casa e os enterrei entre as amoreiras. A esposa dele estava enterrada ali também. Sempre que o velho abria um novo barril de vinho, ele descia a colina para oferecer a cada um de seus meninos uma bebida. Ao rei! Ele dizia em voz alta e só então bebia. Os aposentos de Sir Eustace ocupavam o 4º andar da torre, com o solário logo abaixo. Era lá que seria encontrado. Dunk sabia, arrumando seus baús e barris. As grossas paredes cinzentas do solário eram enfeitadas com ornamentos enferrujados e estandartes capturados. Prêmios de batalhas lutadas há séculos e agora lembradas por mais ninguém além de Sir Eustace. Metade dos estandartes estava mofada e todos estavam bem desbotados e cobertos de poeira. As cores anteriormente vivas transformadas em cinza e verde. Quando Dunk subiu a escada, Sir Eustace estava tirando a poeira de um escudo destruído com um pano. Benes vinha logo atrás dele. Os olhos do velho cavaleiro pareciam se iluminar um pouco ao ver Dunk. Meu bom gigante, declarou, e corajoso Sir Benes. Venham dar uma boa olhada nisso.
Encontrei no fundo daquela arca um tesouro, embora terrivelmente negligenciado. Era um escudo, ou o que restava dele. Era bem pouco. Quase metade dele havia sido arrancada, e o resto estava cinzento e estilhaçado. O aro de ferro era uma ferrugem sólida, e a madeira estava cheia de buracos de vermes. Alguns pedaços de tinta ainda se penduravam nele, mas muito pouco para sugerir um brasão de armas. Senhor! Dunk disse. Os Osgrey não eram senhores havia séculos. Mesmo assim, Sir Eustace gostava de ser chamado assim, como um eco das glórias passadas de sua casa. O que é isso? O escudo do pequeno leão. O velho esfregou o aro de ferro e alguns pedaços de ferrugem caíram. Sir Wilbert Osgrey usava isso em batalha quando morreu. Tenho certeza que conhecem a história. Não, senhor. Bennis falou. Acontece que não conhecemos. O pequeno leão, você disse? Era algum anão ou algo do tipo? Certamente não! O bigode do velho cavaleiro estremeceu. Sir Wilbert era um homem alto e poderoso, e um grande cavaleiro. O apelido lhe foi dado na infância, já que era o mais jovem de 5 irmãos. Naquela época, ainda havia 7 reis nos 7 reinos, e Jardim de Cima e Rochedo estavam frequentemente em guerra. Os reis verdes nos governavam então. Os Gardner eram do sangue do velho Garth Gardner, e uma mão verde sobre um fundo branco e o estandarte real. Giles, o terceiro, levou o seu estandarte para leste, em guerra contra o Rei da Tempestade, e todos os irmãos Wilbert foram com ele, pois naqueles dias o leão xadrez sempre ficava ao lado da mão verde quando o Rei da Campina ia para a batalha. Mesmo assim, aconteceu que enquanto o Rei Giles estava fora, o Rei do Rochedo viu uma chance de dar uma bocanhada na Campina. Então, reuniu um grupo de homens do oeste e veio sobre nós. Os Osgrey eram os marechais da fronteira norte. Então, coube ao pequeno leão ir ao encontro deles. Era o 4º rei Lancel quem liderava os Lannister, mas me parece, ou talvez o 5º, Sir Wilbert bloqueou o caminho do rei Lancel e ordenou que parasse. Não se aproxime mais, ele disse. Você não é bem-vindo aqui. Eu o proíbo de colocar os pés na Campina, mas os Lannister mandou que todos os seus vassalos avançassem. Lutaram durante meio-dia, o leão dourado e o xadrez. O Lannister estava armado com uma espada valeriana para a qual nenhum aço normal era páreo. Então o pequeno leão sofreu muita pressão. Seu escudo foi feito em pedaços. No fim, sangrando em uma dúzia de ferimentos graves, com a própria espada quebrada na mão, ele se atirou de cabeça contra o seu adversário. O rei Lancel o cortou quase ao meio, os cantores dizem. Mas, enquanto morria, o pequeno leão encontrou uma abertura na armadura do rei, embaixo do braço, e enfiou seu punhal. Quando o rei deles morreu, os homens do oeste deram meia volta, e a Campina estava salva. O velho acariciou o escudo tão ternamente como se fosse uma criança. Sim, senhor, Bennis resmungou. Podíamos usar um homem como esse hoje. Dunk e eu demos uma olhada no riacho, sir. Seco como osso, e não pela seca. O velho deixou o escudo de lado. Conte-me. Sentou-se e indicou aos 2 cavaleiros que fizessem o mesmo. Enquanto o cavaleiro marrom se lançava na história, ele ouvia intensamente, com o queixo erguido e os ombros para trás, ereto, como uma lança. Na juventude, Sir Eustace Osgrey devia ter sido praticamente uma pintura de cavalheirismo, alto, grande e bonito. O tempo e o pesar haviam feito seu trabalho nele, mas ele continuava um homem ereto, com ossos grandes, ombros largos, peito amplo e feições fortes e afiadas como uma velha águia. Seu cabelo curto era tão branco quanto o leite, mas o bigode grosso que lhe escondia a boca permanecia cinzento. Suas sobrancelhas eram da mesma cor, e os olhos um tom mais claro de cinza e cheios de tristeza, e pareceram ficar ainda mais tristes quando Bennis citou a barragem. Aquele riacho é conhecido como Riacho Xadrez há 1000 anos ou mais, o cavaleiro velho disse. Eu pescava lá quando era menino, e todos os meus filhos fizeram o mesmo. Alissane gostava de mergulhar nas águas rasas em dias quentes de verão como esse. Alissane era a filha dele, que morrera na primavera. Foi nas margens do Riacho Xadrez que beijei uma garota pela primeira vez. Uma prima, filha mais nova do meu tio, dos Osgrey do Lago Frondoso. Todos se foram agora, até ela. O bigode dele estremeceu. Isso não pode ser tolerado. Sirs, a mulher não ficará com minha água. Ela não terá meu riacho xadrez. A construção da barragem é reforçada, Sir. Bennis avisou. Forte demais para Sir Duncan e eu derrubarmos em 1 hora, mesmo com o garoto careca para ajudar. Precisaremos de cordas, picaretas e machados, e 12 de homens. E isso só para o trabalho, não para a luta. Sir Eustace encarou o escudo do pequeno leão. Duncan pigarreou.
Senhor, quanto a isso, quando deparamos com os escavadores, bem... Dunk, não perturbe o senhor com ninharias? Benis o interrompeu. Ensinei uma lição para um tolo, isso foi tudo. Sr. Eustácio olhou para cima bruscamente. Que tipo de lição? Com minha espada, por assim dizer. Um pouco de sangue no rosto dele, foi tudo, senhor. O velho cavaleiro olhou demoradamente para ele. Isso foi mal pensado. A mulher tem coração de aranha. Matou 3 maridos. E todos os irmãos dela morreram ainda nos panos. Eram 5 ou 6, talvez. Não me lembro. Estavam entre ela e o castelo. Ela arrancaria a pele de qualquer camponês que lhe desagradasse, não duvido. Mas como você cortou um deles, não, ela não vai suportar tal insulto. Não se engane, ela virá atrás de você, como veio atrás de Lem. Dake, senhor, Sir Benis falou. Peço seu nobre perdão, você o conhecia e eu não, mas o nome dele era Dake. Se for do seu agrado, senhor, posso ir a Bosquedouro e contar a Lord Rowan sobre essa barragem. Dunk sugeriu. Rowan era o suzerano do velho. Cavaleiro. A Viúva Vermelha deveria vassalagem a ele também. Rowan? Não se preocupe. Não procure ajuda ali. A irmã de Lord Rowan se casou com Wendell, primo de Lord Wyman. Então ele é parente da Viúva Vermelha. Além disso, ele não gosta de mim. Sir Duncan, pela manhã, você deve fazer a ronda em todos os meus vilarejos e arrancar todo homem fisicamente capaz e em idade de lutar. Sou velho, mas não estou morto. A mulher logo vai descobrir que o leão xadrez ainda tem garras. 2, Dunk pensou sombriamente. E eu sou uma delas.